uma pergunta. Pergunte. Esse da PNF, sim, teria como fazer o superior e o médio? Porque acho que cada um vai ter no mesmo período, né? As duas provas? Sim, acredito que sim. Ou não? Porque acho que o conteúdo vai ser quase o mesmo, né? Eu acho. Porque eu acho que a única coisa que não vai ter no administrativo vai ser o excesso de pergunta de legislação, né? O vai. Geralmente não. Aí o foco é maior na português, Administrativo. raciocínio lógico e algumas outras matérias. Muda um pouco, mas assim, a base é a mesma. Exatamente. Porque eu acho que vai focar mais na parte direitos administrativos Exatamente isso. do que direito penal, direito criminal, esses negócios igual do outro pede. Cadê a Érica? Falando da concurso da saúde aqui em Mato Grosso, bora ver essa atualização. Última atualização que tem. Érica tá aí? Tô sim, cara, tô ouvindo. Então, o concurso da saúde aqui de Mato Grosso, ele tá com as inscrições, ele tá com a comissão formada. O que é comissão formada? Quando a diretoria da secretaria lá, no caso da saúde, se reúne para analisar quantas vagas eles vão solicitar para o governo do estado. Então, ainda mais agora que Cuiabá tá zoado com saúde aí em Cuiabá, e o governo que tá cuidando da saúde de Cuiabá, então a urgência agora se tornou ainda maior. Então, assim, vai sair concurso sim. O ponto é ficar atento a isso. Acho que no máximo, assim, no mínimo, elas iriam pedir umas 1.000 vagas, eu acho, na saúde. Então, o pessoal tá falando que assim, eles vão pedir 400 vagas, por enquanto. Mas é aquela coisa, né? Aparentemente, por enquanto, pelo menos é que foi pedida 400. Só que com certeza vai chamar mais. É aquela coisa, ó. Pensa assim, eu sou o governo. Já tô há 20 anos sem fazer concurso na área da saúde. Eu não vou mandar 1.000 vagas, porque se eu mandar 1.000 vagas, eu sou obrigado a chamar 1.000 vagas. Então eu mando menos vagas, o que eu acho errado, né? Eles colocam menos vagas já para chamar mais. Só que daí você tira a sua obrigatoriedade de chamar mais. Então, malandro também, né? É um fato. Mas na área de saúde, é só técnico de enfermagem que pode fazer? Não, cara, vai abrir pra tudo. Tudo, 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 tudo. Técnico em enfermagem, contador, engenheiro do trabalho, técnico em laboratório, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, administrador. Eu lembro que tem alguns saem até pra engenheiro. Assim, tem de tudo, cara. Você pode sair na verdade, sai pra tudo quando sai. Área de informática, de TI, é desse jeito. Deixa esse dele pro segundo plano. Mas essa é a melhor coisa que você faz. Foca em uma área, trabalha essa uma área, e as coisas ficam mais fáceis depois. Porque se eu focar em muita área, Faz tudo e não faz nada. eu estudo nem para um nem para outro. Exato. Exatamente isso. Bora falar um pouquinho de matemática agora, tá bom? Beleza. É o conteúdo de conjuntos numéricos. Lembra disso, Carlos? Conjuntos numéricos? Mais ou menos. Se eu começar a ver, eu vou lembrar. Não, é um conteúdo fácil demais. Professor falando, é igual o professor falando, é fácil. Não, é fácil, cara. Caramba. Se não for fácil, pô, sei lá, eu dou R$ 100 pra vocês dois. Já tem difícil, já. Já pode vir uma dança para de Safadeza também, pô. É sacanagem. Já vou mandar o Pix aí pra você depositar. Que isso, você também, Érica? Puxa, estão mal. A ideia é que seja uma aula muito, muito prática. Vocês saiam daqui entendendo o que está acontecendo e como que resolve esse problema. Já ouviu falar aí, vai compartilhar eu? Eu não passei nem por fome. Não, vou compartilhar a tela aqui, ué. Ah, sim. Eu não passei nem por fome. Vou falar pra Rafa. Pera aí, vou tomar banho de Cara, desculpa, doido da cabeça. Hoje eu quero falar sobre a banca Cdecom, né? Também sobre conjuntos. Novidades para vocês.
Vocês aí que são meus amigos. Eu vou abrir uma turma de raciocínio lógico para iniciantes, hein? 15 de setembro começam essas aulas aqui. E sempre aos sábados as aulas. E o conteúdo é esse daqui. Aham. Beleza. O conteúdo é esse, ó. São 5 módulos. Duração de 15 horas, pra vocês nunca mais falarem que não tem como gabaritar raciocínio lógico em concurso. 15 horas? É. Sangue e fogo 15 horas direto? Não, direto não, pô. Duração total. Direto não. Tá doido, né? Tem que tomar tereré, tem que tomar banho de vez em quando. Eu trabalho 12 horas todo dia. O que acontece? A banca Selecom, gente, ela é uma banca, assim, nova, vamos assim dizer. Tem pouco tempo na área. Então ela não tem, assim, ainda muitas estatísticas para falar sobre ela. Mas o que a gente já sabe sobre ela? Quando se trata de direito, de lei, ela gosta de cobrar a lei seca. Já ouviu essa expressão, ô, Érica, lei seca? Da polícia lá. Da polícia, né? Nossa, tu- Quando eu falo assim, a banca ela gosta de cobrar a lei seca, é literalmente o texto da lei. Ela vai perguntar o que a lei tal está falando, e você vai ter que saber exatamente o que a lei fala. Se você vai estudar para o concurso da área da saúde, o que a lei 8.001 está falando, 8.011 fala. Você tem que saber exatamente o que aquela lei está dizendo. Isso é cobrar lei seca. Tranquilo, né? Sim. Tranquilo. Ok. Já em português, a parte legal dela é que em português ela cobra isso aqui, ó. Interpretação textual. Diferente de outras bancas que cobram muito análise sintática, a banca da Selecom ela cobra mais interpretação textual. Em outras palavras, significa dizer que se você for pensar na sua estratégia de prova, prática, sua estratégia de prova, ela se torna um pouco mais simples. Mais simples em que sentido? Você vai gastar menos tempo estudando português. Então, são esses detalhes. E com relação a raciocínio lógico, ela cobra alguns assuntos que ela gosta muito. O primeiro desses assuntos que ela gosta muito é conjuntos numéricos, que é o que a gente vai ver hoje. Análise combinatória, a parte de arranjo, combinação, a questão das probabilidades. Ou, em outras palavras, aquela questão de princípio multiplicativo, também é muito simples esse conteúdo. E já na parte de lógica proposicional, gosta muito de equivalência, negação de proposições compostas e assim por diante. É um conteúdo, quando a gente pensa em raciocínio lógico, é um conteúdo muito, muito curto. Curto mesmo. Super rápido, super tranquilo para essa banca. E isso é uma bênção para nós, porque eu basicamente estou dizendo para vocês assim, se vocês estudarem esses conteúdos aqui, vocês vão fazer 70% de acertos na prova da Selecom. 70% de acertos com 4 temas. Isso é impossível em qualquer outra matéria, não dá. Esse é um detalhe que vocês têm que ter em mente quando estudam raciocínio lógico. Eu sei que eu sempre falo isso para vocês, mas é a verdade, sabe? Raciocínio lógico é uma matéria extremamente curta, muito curta. Igual um curso que eu vou dar, é 15 horas. Se você faz 15 horas de raciocínio lógico, você pode fazer de teste de qualquer edital, de qualquer concurso público. Se você estuda, Carlos, 3 horas por dia, você vai fechar raciocínio lógico em 5 dias. Nenhuma outra matéria você consegue fechar ela em 5 dias. É impossível, mas raciocínio lógico dá. Então é isso que vocês têm que ter em mente quando estudam raciocínio lógico. Eu sei, é chato, mas no fim das contas é a matéria mais curta que me dá pontos mais rápidos. Logo, eu tenho que investir nela, porque o meu retorno é grande. Você pode falar, desculpa. Até porque se você pegar as matérias de raciocínio lógico, você praticamente gabaritar ela para o português, você já faz metade da prova, né? Faz, cara. Faz quase metade da prova, isso é verdade. Essa Selecom é aquela que se acerta uma e elimina, uma errada elimina uma certa ou não? Não, essa aí é a famosa CESP, Sebrasp. Sebrasp. A Selecom geralmente vai ser de alternativas, letra A, B, C e D, tá bom? Então é uma banca mais tranquila. O governo do estado de Mato Grosso gosta muito dela.
Gosta muito mesmo. Tem alguma previsão de qual banca será da PRF? CESP, Sebrasp. É a tendência que seja. Que seja que ela entende. Eles sempre fazem essas daí. Faz, cara, não tem jeito não. Mas só vai, né? Fazer o quê? Ai, ai. Ó, então ficou claro isso, né? De que quando a gente está isolando um concurso público, o seu investimento, você tem que pensar assim: o meu investimento é tempo. A coisa mais importante que eu tenho é o meu tempo. Então, 15 horas de estudo em uma matéria, gente, não é nada. Não é nada. Absolutamente nada. Com 15 horas de estudo em direito constitucional, Carlos, você não faz nada com 15 horas em constitucional. E administrativo não faz bosta nenhuma. Mas em lógica você praticamente fecha o conteúdo. Então essa que tem que ser a análise sempre, entendeu? Vou compartilhar a tela aqui. Qualquer dúvida, perguntem, gente. Pergunta se tiver dúvida. A Erika dormiu, hein? Ah, normal. Érica. Eu tô ouvindo, gente. Aí, viu, Carlos? Só pra testar se você tá ainda. Né? Nós vamos entender como funciona como que funciona a parte de conjuntos. Como vocês sabem, então já me conhecem, eu não gosto muito, não sou muito fã de ficar ensinando teoria, com fórmulas, com coisas do tipo. Não é o nosso forte. Até porque se você tenta explicar alguma coisa com teoria, com fórmula, a pessoa esquece, não faz sentido para ela. Nem para eu, nem para mim que tá explicando aqui vai fazer sentido. Então, imagina para quem tá ouvindo. Sendo assim, como que funciona a ideia de conjunto? Eu tenho a parte de conjuntos que trabalham a questão dos números, mas eu também tenho a parte de conjuntos, que são os diagramas de Venn, que é o que a gente vai utilizar hoje. Hoje nós não vamos aprender conjuntos do número racional, irracional, conjuntos numéricos, não é isso. Nosso objetivo hoje é aprender o diagrama de Venn. Já ouviu falar desses caras aqui? Ainda não. Não? Se eu já ouvi, eu não lembro. Isso aqui, gente, é um conteúdo avançado, super avançado, da 7ª série. Maria. Agora você será site, não tá mais na sexta? 7º ano, 6º ano, sabe? Algo assim. É o conteúdo avançado deles. Tá, então essa é a ideia do diagrama de Venn. O diagrama de Venn, galera, é uma solução. Se é uma solução, é porque existe um problema. Na verdade, todas as coisas que existem no mundo, se a gente pensar bem, só existe porque nós tínhamos um problema antes. É assim que as coisas funcionam. Na matemática não é diferente. Se existe algo, é porque temos um problema. Então, quando a gente pensa aqui no diagrama de Venn, qual é o problema que existe? É um problema de contagem. Basicamente, eu estou contando elementos, objetos, pessoas de maneira duplicada. Vou escrever aqui: estou contando elementos ou objetos de modo duplicado. Então qual que é a solução? Eu preciso parar de contar esses caras de modo duplicado. A solução que os caras criaram foi o diagrama de Venn. Essa foi a solução deles. Resumindo, vamos dar um exemplo bem básico. Aqui nós temos a Érica. E tá dormindo. Aqui ela tá acordada. Oi, Caio. Viu? Acordou. Aqui nós temos a Érica. A Érica, o que ela faz? Ela conta pessoas. Ela conta pessoas em uma escola. Esse é o trabalho dela. Contar pessoas numa escola. Então, o que acontece? Às 10 horas da manhã, a Érica entrou em uma sala e dessa sala tinha 4 crianças, tá? Sim, 5 criancinhas. Aí, depois de um tempo, teve o almoço. Às 14 horas, a Érica entrou numa sala, entrou em uma outra sala, e ela contou nessa sala 4 crianças. O que acontece aqui na prática? Se a gente for pensar bem, o total de crianças que tem na escola é quantos? 9 crianças. Pronto. No fim é da quase com eu saí já sabe. Beleza. De boas, Carlos.
Se tem 9 crianças, aí vem a pergunta, tá, mas a diretora falou que nessa escola tem apenas 6 crianças. Como que a Érica chegou em 9 crianças? Entendeu a ideia? Quer dizer o quê? Que tinha 3 criancinhas que elas estavam nessas 2 salas. Opa, nas 2 não. Então eu tenho 3 crianças que participam tanto da sala da manhã quanto da sala da tarde. E aí, Érica, o que aconteceu? Você contou essas criancinhas às 10 horas da manhã, e quando foi 2 horas da tarde, você contou elas de novo. E aí, quando isso acontece, é o que a gente chama de duplicação. É quando você conta as crianças de maneira duplicada, que foi o problema que existe. Estou contando elementos, objetos de modo duplicado. Fez sentido isso, Érica? É o problema que diz, né? Que você conta as pessoas de modo duplicado. Como que você resolve esse problema? É com uma coisinha chamada diagrama de Venn. O diagrama de Venn nada mais é... Eu vou fazer simplesmente bolinha. Aí, o que vai acontecer? Esse diagrama ele serve para fazer a separação. Ele serve para que eu não cometa erros de contagem. Esse carinha aqui no meio, conjunto A, conjunto B. Esse carinha aqui no meio é chamado de intersecção. Nome bonito, né? Intersecção. Já ouviu falar? Já, O que significa esse nome, intersecção? não sei. Na prática, significa dizer que quem está aqui no meio pertence tanto ao grupo A quanto ao grupo B. Faz parte dos 2 grupos ao mesmo tempo. Vamos fazer um teste? Aqui eu tenho a turma das 10 horas da manhã, das crianças lá da nossa escola, tá? Ok. Aqui eu tenho a turma das 14 horas. E aqui eu tenho a galera que faz parte tanto da turma das 10 quanto da turma das 14. Pergunta, Érica. Quantas crianças fazem parte dos dois horários? Peraí, Caio, eu me perdi. Que você deu 2 horários? 2 horários. 10 horas. 3? Isso. Eu tenho 3 criancinhas, né? Aquelas aqui, ó. 3 criancinhas que fazem as 2 aulas. Tanto as das 10 quanto das 14. Então, aqui no meio, ó, é 3. Porque eu tenho 3 crianças que participam das 2 turmas. Tranquilo isso? Sim. Beleza. Agora vamos analisar a turma das 10 horas. Quantas crianças fazem parte apenas da turma das 10 horas? Fazem parte exclusivamente da turma das 10 horas. Quantas crianças? 2? 2. Então, 2 crianças, ó, exclusivas das 10 horas. Enquanto 3 crianças é de ambos. Mesma coisa aqui, ó. A turma das 2 horas da tarde, de 14 horas, uma criança é exclusiva. Enquanto que eu tenho 3 que fazem parte de ambas. Que são essas mesmas aqui. Quando eu vou para o meu diagrama de Venn, quando eu venho aqui no diagrama, é muito fácil. No diagrama, pensa assim, ó. 10 horas da manhã, 3 crianças que fazem parte de ambas as turmas. 2 crianças exclusivamente das turmas das 10 horas. 2 apenas das 10. E eu tenho aqui... E aí, nas 14 horas, eu tenho uma criança exclusiva das 14 horas. Fez sentido isso? No momento, sim. Até agora, tô conseguindo. Faz sentido. Então, isso aqui... O que acontece aqui? Eu acabei de fazer o quê? Uma separação real. O diagrama de Venn me faz essa separação real. Eu tenho 2 crianças exclusivas das 10 horas. Eu tenho 3 crianças que fazem tanto das 10 quanto das 14. E eu tenho uma criança exclusiva das 2 horas. Totalizando quantas crianças? 3. Mas lembra qual foi o nosso erro aquela hora lá? Quantas crianças a gente contou inicialmente? Contamos 9 crianças. O que acontece? Esse 9 crianças, o erro aqui é de quantos?
o erro é de 3. O resultado real é 6. Na minha conta errada deu 9. Quer dizer o quê? Que eu passei 3 a mais. Por que eu passei 3 a mais? Porque eu contei... A mesmas crianças nas duas turmas. eu contei esses 3 bonitinhos de novo. Por isso ficou eu em 3. Fez sentido por enquanto o diagrama de Venn? Até agora. Sim, né? Tá, o que a gente vai ver agora? Vamos ver como esses caras, eles cobram esse conteúdo no concurso. Qual que é a ideia básica aqui? Toda vez que você ver um exercício, ele está falando para você sobre uma contagem que né, igual esse... vou mostrar a tela para você ficar mais fácil. Tá vendo a tela? Sim. Então tá. Questão da Selecom fala assim, né? Uma pousada possui N quartos, munidos ou não de lareira e frigobar. Resumindo, o quarto tem lareira e frigobar ou o quarto não tem lareira. Ele fala, olha, eu tenho 12 quartos que tem lareiras, 10 quartos que tem frigobar, 8 quartos que tem lareira e frigobar. Se 2 quartos não tem nem lareira e nem frigobar, o valor de N, ou seja, quantos quartos eu tenho no total. Você não pode simplesmente somar 12, mais 10, mais 8, mais 2, porque se você fizer isso, vai dar um erro de contagem. Você vai contar quartos de maneira duplicada. Então, se você está com um problema onde você precisa contar quantos tem, você tem que fazer o quê? Interseção. Isso. Diagrama de Venn. Como vai funcionar o diagrama? Frigobar e lareiras. Então, eu tenho quartos com frigobar, eu tenho quartos com lareira, e eu tenho quarto que tem lareira e frigobar tudo junto. Vamos desenhar tudo isso. Aqui é o quarto com lareira. Aqui é o quarto com frigobar. E aqui é o quê? A minha intersecção. Ou seja, o quarto que tem lareira e frigobar juntos. Então, como que a gente faz o exercício, né? Como resolver? Eu preciso, igual eu tinha escrito aqui, fazer essa separação real dos números. Eu preciso separar eles. Por que eu tenho que separar eles? Eu sei que eles estão contados de maneira duplicada. Então, o que eu tenho que fazer sempre? Eu sempre começo preenchendo o diagrama de Venn pela intersecção. Sempre, sempre, sempre. Vou escrever aqui, ó. Por onde? Pela intersecção. Sempre. Se começar por outro lugar, vai dar errado. Quem é minha intersecção aqui, ó? 8. 8 quartos tem lareira e frigobar. Por que é 8? Oi? Por que é 8? Porque o exercício falou. Sabe-se que 12 quartos tem lareira, vírgula. 10 tem frigobar e 8 tem lareira e frigobar. Ah, entendi. Tem as duas coisas. 8 tem lareira e frigobar. Então eu sei que é 8 aqui. Ah, sim, não. Certo. Beleza. Quantos quartos tem lareira no total? Deixa eu olhar. Deixa eu aumentar a tela. Oi? 12? Então, Sabe se aqui tem 4 tem lareira, 10. Sim. eu sei que o total é de 12. Mas se você observar bem, Érico, ó. Sim. Tá vendo aqui o grupo da lareira, a bolinha da lareira? Essa aqui. Sim. Uhum. Eu já tenho quantos na lareira agora? 8. Então, para completar 12, faltam quantos? 4. Isso. Quer dizer que na prática, eu tenho 4 quartos exclusivos com apenas lareira. Entendeu a ideia? Entendi. Então, quando o cara fala, "Ei, quantos quartos tem lareira?" É 12 no total. Só que desses 12, 4 tem apenas lareira e 8 também, além das lareiras, tem o frigobar. Sim. Agora o frigobar, ó. 10 quartos tem frigobar. Mesma ideia. Eu já tenho 8 caras com frigobar. Para completar 10, 2. 2. Mesma coisa. Eu tenho 2 quartos exclusivamente com frigobar. Aí ele também falou um detalhe aqui, ó. 2 quartos não tem lareira nem frigobar. Posso botar aqui no cantinho, ó. Sem nada. Uhum.
São quartos, mas não tem lareira nem frigobar. Aí ele pergunta, quantos quartos tem nessa pousada? Você vai fazer o quê? Fazer uma soma. 4 mais 8. Mais 12. E também vai adicionar esses outros dois aqui, ó. Esse carinha que não tem nada, que não tem nem lareira, nem frigobar. Mas é um quarto ainda, 16. Então, no total, eu tenho 16 quartos. Sim. E ó, um detalhe aqui, ó, que acontece muito nesse conteúdo. Como que o exercício ele vai tentar te induzir ao erro sempre. Se você só somar 12, minha caneta hoje tá zoada, cara. Em vida própria hoje, né? Tá muito quente aí, ela não quer atrapalhar os direitos. Né? Mas se você soma 12 mais 10 dá 22. 22 mais 8 dá 30. 30 mais 2 é 32. E daí muita gente marca 32. Só que daí fica errado. Esse é o problema desses exercícios. Ainda tem 30, aí começa a somar e tem 32, né? Não, isso tá errado, mas erra com força. Erra com força mesmo. Mas também tem uma coisa interessante, ó. Uma coisa que também pode pensar. Se você somar esses dois aqui, Eric, 12 quartos com lareira e 10 quartos com frigobar. Se você somar eles dois, a soma vai dar 22. Só que tem um detalhe. Você sabe que essa soma tá errada. Uhum. Você sabe que tá errado. Tá errado em quantos? Olha o detalhe aqui. Essa soma ela está errada em 8. Porque 8 tem lareira e frigobar. Quer dizer que você contou 8 quartos 2 vezes. Entendeu a ideia? Entendi. Então, tipo, se você fizer 22 menos 8, 22 menos 8 dá 14. Então, 14 é o número real de quartos que tem lareira e frigobar. Tanto é que se você fizer aqui, ó, 4 mais 8 dá 12. 12 mais 2 dá 14. Aí eu tenho que adicionar esses outros dois aqui, né? Que é o que o exercício pede. Basicamente é isso. E aí, o que achou? Não é uma matéria muito difícil, né? É que tem que ficar praticando, fazendo bastante exercício para você memorizar. Né? Tem que praticar, exatamente. Já a aula que você dá, as matérias não são assim difícil. Tipo, isso é um bicho de sete cabeças, nossa. Mas você, como você começa a explicar, é uma coisa que consegue ele te acompanhar com muita facilidade, né? E começa a fazer sentido também. Uhum. Não, mas e essa é a ideia mesmo. Tem que. Porque isso é o raciocínio lógico em si, né? Na prática é isso, raciocínio lógico. É uma coisa que você consegue resolver, teoricamente, sem usar uma fórmula matemática. Por isso o nome é raciocínio lógico. Kai, quanto que vai ficar o seu curso, o valor? A hora-aula hoje minha, ela custa R$ 140. É o que eu cobro. Sim. E você vai receber, tipo, você vai ter 15 horas ao vivo. 15 horas ao vivo por 297. Então isso dá, tipo... Mas essa 15 horas está distribuída durante o ano? Não. É um mês. O curso, na teoria, o curso tem duração de 6 semanas. A ideia é que em 6 semanas você chegue aos 85% de acertos. Lógico. Aí você vai, nessas 6 semanas, você vai dar aula ali. Ao vivo. Aham. Os encontros. Aí depois disso, a aplicativa total de um ano vai só ficar só gramado, então. Isso, aí vai ficar só atualizando. Tem uma lista nova no curso, aí você vai ter acesso à lista nova. Tem um treinamento novo lá no curso, você vai ter acesso ao treinamento. Eu fiz o exercício e fiquei com dúvida. Pode perguntar lá que eu vou responder, entendeu? Entendi. É desse jeito. Assim, o maior benefício, na verdade, é acesso mesmo ao professor. Você consegue tirar suas dúvidas na hora que você quer tirar a dúvida. Então essa é a parte mais legal que a galera gosta. No lançamento, você vai dar um desconto? Com lançamento, tipo, é uma aula lançamento, não é? Vou fazer isso. Vai ter desconto? Com certeza.